Maíra, esse é mais um vídeo do especial de literatura indígena no mês de abril e hoje a gente vai falar sobre Metade Cara, Metade Máscara, da Eliane Potiguara. Esse livro, com certeza, a meu ver, é essencial para o beabá de quem está querendo se informar mais e conhecer sobre a luta dos povos indígenas. Apesar de ser um livro que tem bastante coisa autobiográfica e a forma como ele é escrito muitas vezes é quase uma conversa da Eliane com a gente. Ele tem poemas, ele tem ensaios, ele tem cartilhas e tudo isso é relacionado à história de luta da Eliane. Então a gente vai conhecer aqui um pouco da história de vida dela, como é que foi da família dela que teve que sair da Paraíba e se mudou para o Rio de Janeiro. Então ela fala bastante aqui sobre a migração indígena forçada, ela fala sobre os efeitos da colonização e da neocolonização dos povos indígenas, de como o indígena ele é sempre responsabilizado pelo status dele de opressão na sociedade. Então, se ele tá lá na aldeia tentando defender seu território, ele leva bala, ou os militares tentam tirar ele e falam, ó, você tá sofrendo porque você não quis sair. E aí se você sai e você sofre preconceito e você fica às margens da sociedade, eles falam pra você, por que você saiu de lá? Então ela vai fazer vários questionamentos e, como eu disse, contando a história dela que está muito relacionada a lutas por direito desde a Constituinte até os próprios projetos sociais dela, esse grupo Grumim, que tem muito enfoque nas mulheres. E, como eu disse, também é um pouco de conversa da Eliane com a gente, porque uma hora ela vai estar falando aí desse histórico e a outra hora ela vai estar meio que começando quase que um pedido, uma oração de que se exista uma consciência e um futuro melhor para os povos e principalmente para as mulheres indígenas. Esse começo principalmente é bem focado na história das mulheres indígenas e o fio condutor é a história das mulheres da família dela. Então ela vai contar a história da avó dela, das tias dela, da mãe dela e como isso chegou até ela, né? Ela fala de finalmente poder voltar à terra do povo dela e se reencontrar e ser reconhecida. Então é muito bonito, assim, toda essa história. E aqui também a gente consegue ver o ponto de vista dela a partir de todas essas vivências, né? Ela vai falar também aqui muito sobre o ativismo indígena, sobre essa luta por direitos. Ela fala sobre várias vozes que na época que ela escreveu estavam se iniciando e tomando mais força. Ela até menciona que em um momento a Sônia Guajajara, por exemplo. E as informações que ela está passando aqui também são essenciais se a gente quer entender quais que são as lutas dos povos indígenas, o que eles sofreram desde 1500, quais que são as condições do indígena urbano e do indígena aldeado. E é muito interessante também como ela fala da importância de você tirar o indígena do imaginário, de ser só uma coisa adorada, uma coisa que está muito longe da realidade. Tem um trecho aqui que eu até salvei para falar. Ela diz assim: o indígena brasileiro não pode ser mais idolatrado na sua cultura e arte, nas suas fotografias, nas suas artes cinematográficas, nas suas expressões literárias e orais e ser literalmente ignorado na sua condição física, humana, social e política. Essa coisa romantizada do ser indígena, né? E isso também entra na ideia do tutelamento, da necessidade de você ter sempre alguém fazendo o intermédio, falando pelos povos indígenas, e isso é algo totalmente desnecessário. E ela mostra isso contando aqui a história, né, de que sempre existiu órgãos públicos para tutelar indígenas. Desde que Marquês do Pombal expulsou os jesuítas, ainda assim foram criadas formas e formas de cuidar dos indígenas, mas não necessariamente deixando que eles falassem por si. Então ter indígenas no Congresso, ter indígenas tomando decisões por si próprios, por seus territórios e seus corpos, é uma coisa que ainda precisa ser lutada, né? A gente teve, por exemplo, a Joênia Wapichana como a primeira mulher indígena a ser deputada, né, no Congresso. Então, caramba, olha o caminho ainda que a gente precisa percorrer, né, para alcançar essa autonomia. Então, eu acho essencial esse livro porque ela vai falar de escravidão indígena, de migração compulsória, de apagamento cultural, do machismo que veio do colonizador
e foi reforçado no neocolonialismo e acaba sendo perverso com as mulheres indígenas, né, que estão nessa base aí da sociedade. E ela fala muito sobre a equidade de gênero e como a sabedoria ancestral é carregada pelas mulheres indígenas. E ela é uma voz muito importante, assim, muito forte em várias conferências internacionais. Ela foi escolhida como uma das 1000 mulheres a serem indicadas ao Prêmio Nobel, né? Ela tá sempre ecoando a voz dela em nome das mulheres indígenas. Então eu acho essa uma leitura realmente essencial, uma leitura de aprendizado, uma leitura educadora. E se você tem qualquer intenção em realmente saber sobre a luta dos povos indígenas, sem ser algo mítico, algo que está fora da realidade, né? Ela te traz toda essa realidade aqui nesse livro. Dá pra ver que eu marquei várias coisas aqui. Muitas coisas a gente já sabe, mas outras a gente precisa realmente absorver, aprender mais, principalmente pra gente poder fazer a nossa parte. Então, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. O livro da Eliane só vende no site da editora dela, mas eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês comprarem. Eu acho uma leitura muito importante, então eu recomendo bastante. E é isso, gente. Eu espero que vocês estejam curtindo esse especial. Amanhã eu falo de mais livros. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal. Uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau!